Então, 31 de agosto de 2020, vamos dar início ao trabalho de conclusão de curso do Daniel Demétrio da Silva Bento. É o requisito obrigatório para obtenção do título de bacharel em Relações Internacionais, com o título de Neoliberalismo, Financiarização e Dependência, uma análise da privatização da Light. São membros da banca examinadora o professor Hermes Moreira Júnior, orientador do Daniel, eu, professor Pedro Lange Neto Machado, examinador, e a professora Sheila Nunes Pereira, examinadora também. Daniel, fica à vontade, você já está compartilhando a tela, a palavra está contigo, toma uma água quando precisar e vamos nessa. Ok, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, professor Hermes, professora Sheila, professor Pedro, a minha mãe, meu pai, minha namorada, a Mariana e a Dani. E, bom, vamos lá. Meu TCC é sobre neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o modo de existência do capitalismo contemporâneo. Sendo assim, ele tem uma complexidade tão grande que os estudos sobre ele perpassam a economia, a história, a filosofia, a psicologia e as demais ciências. O Alfredo Saad Filho, que é um pesquisador que eu gosto muito, ele diz que ele é marxista, ele diz que os estudos marxistas sobre o neoliberalismo tendem a enfocar esse fenômeno sobre quatro grandes perspectivas, né? A perspectiva da ideologia, que considera o neoliberalismo um conjunto de ideias que nasceu na sociedade Monte Pelerin e tem como os principais expoentes Friedrich von Hayek, Milton Friedman e, bom, Ayn Rand, e parte de não bom, da filosofia neoliberal, não da economia. Ok. Também esses estudos tendem a considerar o neoliberalismo como um conjunto de políticas, práticas e instituições que começaram com Ronald Reagan e Margaret Thatcher e, bom, antes disso com Pinochet no Chile. Também tendem a considerar o neoliberalismo como uma ofensiva de classe, que essa é muito mais a aproximação que o David Harvey vai ter, de uma ofensiva da classe trabalhadora, da classe dominante, especificamente do setor financeiro, do setor das finanças, sobre a classe trabalhadora, uma ofensiva sobre a classe trabalhadora, e a perspectiva que eu vou adotar nesse trabalho, que é o neoliberalismo como um sistema de acumulação particular, um modo de existência do capitalismo que se difere do sistema de acumulação anteriores, como, por exemplo, o liberalismo embutido e o mercantilismo, por exemplo. A característica que define o neoliberalismo como um sistema de acumulação particular dentro do capitalismo é a financiarização. O que é a financiarização? A financiarização, para ser bem sucinto, é o controle do capital portador de juros sobre os demais setores da sociedade. O controle do capital portador de juros e das finanças sobre os demais setores da sociedade. O controle sobre a alocação de recursos e sobre a reprodução social, sobre as distintas formas de capital fictício. O que é o setor das finanças? É o setor dos bancos, o setor das instituições financeiras e o setor e o braço financeiro do setor produtivo, como, por exemplo, o braço financeiro do setor industrial. Ah, sim. Que eu gostaria de falar primeiro sobre os temas,
o tema não, desculpa, perdão, eu tô muito nervoso, gente. Sobre a justificativa do meu trabalho. Por que que eu quis apresentar esse trabalho? Nos últimos anos, eu tenho observado uma defesa ferrenha por parte de colegas e por parte da sociedade em geral de políticas como austeridade fiscal, como redução de salários, como desregulamentação financeira, como abertura comercial, como falta de política industrial. E eu quis descobrir por que, que essas ideias estavam tão em voga. Por isso eu resolvi estudar o neoliberalismo. A ferramenta de análise que eu escolhi para estudar o neoliberalismo é a teoria marxista da dependência. O que é a teoria marxista da dependência? A teoria marxista da dependência é uma categoria de análise que vai estudar a integração da América Latina ao mercado mundial e ao sistema capitalista. Ela tem como principais expoentes o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra e o Tetônio dos Santos. Eu quis mesclar esses dois assuntos no feitio desse trabalho, o neoliberalismo e a teoria da dependência, para descobrir quais são os efeitos do neoliberalismo sobre a América Latina a partir da perspectiva da teoria da dependência. Ok. Os objetivos desse trabalho, então, são demonstrar, através de um exemplo concreto, a forma pela qual o ordenamento político-econômico, que é o neoliberalismo, aprofunda as condições de dependência da América Latina. Mas para frente eu vou explicar o que seria a dependência. Eu tomo como foco a desnacionalização das estatais brasileiras e as consequências desse processo. A hipótese que eu tenho no trabalho é que o neoliberalismo aprofunda a dependência porque as aberturas comercial e financeira que foram impostas aos países da América Latina, principalmente na década de 90 e final da década de 80, elas prejudicam a indústria nacional e auxiliam na reprimarização da economia brasileira, aumentando, então, a dependência da importação de produtos tecnológicos do exterior e transformando a América Latina numa plataforma de valorização financeira. Ok, vamos começar. Como que se deu a financiarização sobre o neoliberalismo? Na década de 1970, ocorreu uma crise no capitalismo mundial, uma crise de superprodução. A crise no capitalismo ocorre quando o capital está... Existe capital, como o David Harvey gosta bem de colocar, existe capital, existe trabalho, mas não tem nenhuma maneira de esse capital e esse trabalho se juntarem para gerar alguma coisa que dê lucro, entendeu? E se não é lucrativo, o capital não faz. Então, ocorreu uma crise de estagnação e inflação, principalmente nos Estados Unidos, na verdade, crise de estagflação, e essa crise só foi resolvida com a criação e o aumento de instrumentos de capital fictício, aliados à desregulamentação financeira. O que isso fez? Fez com que o tempo, isso causou uma liquidez muito grande no sistema internacional como um todo, o aumento do crédito, e com o aumento do crédito veio o aumento no investimento, o que conseguiu reavivar o sistema capitalista mundial. A partir daí é que começa... Peraí, gente. Fiquei até um pouco sem ar aqui. A partir daí é que começa uma transformação institucional, tanto nos mercados, quanto principalmente no Estado, que o Estado perde a capacidade de alocar os recursos, como tinha feito nos anos anteriores, nos anos pós-guerra. Os trabalhadores que tinham conquistado vários direitos no período pós-guerra perderam esses direitos e, consequentemente, passaram a ser mais explorados, e os estados começam a adotar políticas fiscais
e monetárias contracionistas, assim como políticas de abertura comercial, políticas de privatização. É muito importante a gente falar da ideologia neoliberal. A ideologia que estava em voga naquela época dizia que o Estado não tinha mais a capacidade de alocar os recursos que a sociedade produzia de maneira efetiva. Tinha que passar isso para o setor privado, que tinha. Bom, como ele estava só em busca do lucro, ele só iria realizar as coisas que fossem mais relevantes para a sociedade, sabe, na visão neoliberal. Enfim, o neoliberalismo começou a se tornar uma ideologia política hegemônica a partir dos anos 1980, com a eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido. Esses dois chefes de governo, eles adotaram medidas como liberalização de movimentações financeiras, a redução dos impostos sobre rendimentos, sobre adotar medidas como privatizações, supressão de greves, corte de gastos sociais, medidas contra sindicatos e políticas que favoreciam o aumento do desemprego. E aí, ao longo do tempo, os outros países do globo foram pressionados a adotar essas mesmas medidas de privatização, supressão à classe trabalhadora, redução de impostos sobre as parcelas mais ricas da população, etc. e tal, junto com as medidas de restrição orçamentária, ou seja, uma política fiscal contracionista. Ok. O Ronald Reagan, para começar a falar sobre o neoliberalismo na América Latina, ele era o maior financiador do Banco Mundial à época. Sendo o maior financiador do Banco Mundial, ele fez pressão na instituição para que a disponibilidade dos recursos da instituição, do Banco Mundial, para que eles condicionassem essa disponibilidade de recursos à adoção de medidas neoliberais, que foram os famosos programas de ajuste estrutural na América Latina, né? Nessa época, nos anos 1980, a América Latina estava passando por uma grande crise da dívida externa, por conta, principalmente, do modelo de desenvolvimento que foi adotado pelas ditaduras latino-americanas. No Brasil, por exemplo, a década de 80 ficou sendo conhecida como década perdida. Essas medidas do ajuste estrutural, elas incluíam a estabilização monetária, o corte de gastos administrativos, a redução de subsídios a itens de consumo popular, e entre outras coisas. Só que essas medidas, ao longo dos anos 1980, não causaram nenhum desenvolvimento. Entendeu? Não causaram nenhum desenvolvimento, inclusive ficando conhecido como década perdida, década de 1980, no Brasil. Dessa maneira, percebendo que somente esse tipo de medida não seria suficiente para retomar o desenvolvimento na América Latina, algumas instituições como o FMI, o Banco Mundial e o Tesouro dos Estados Unidos formularam o Consenso de Washington, que era um documento que apontava 10 medidas que os países latino-americanos deveriam tomar para eles alcançarem o desenvolvimento econômico. A partir daí, os organismos internacionais começaram a exigir a adoção dessas medidas para a aquisição de financiamento. É com isso que os países latino-americanos passaram a se transformar em plataformas de valorização financeira, que eram pedidas pelo Consenso de Washington. Eu vou focar em uma só. Eram políticas fiscais contracionistas, bem
ao modelo neoliberal, redução de gastos sociais, reformas administrativas, equilíbrio como eu posso dizer? A redução dos gastos sociais mesmo. Equilíbrio das contas públicas, isso. E, bom, a partir daí, é aí que entra a análise da teoria da marxista dependência ao neoliberalismo. Com as privatizações empreendidas pelos governos neoliberais brasileiros nos anos 1990, as indústrias brasileiras não conseguiram sobreviver à abertura comercial e à abertura financeira que foi empreendida. Isso já se mostrava no governo de Collor, né, em 1990, mas ficou mais evidente ainda pelo governo FHC. A abertura comercial foi muito brusca e foi auxiliar, e a política monetária com o Plano Real auxiliou na sobrevalorização da moeda brasileira, o que fez com que as importações aumentassem muito, especialmente de produtos tecnológicos. A teoria marxista da dependência, ela estuda como eu disse antes, a integração latino-americana ao mercado capitalista mundial. A dependência é uma relação de subordinação entre países independentes, nas quais as relações de produção das nações subordinadas são recriadas ou modificadas para assegurar a reprodução ampliada dessa subordinação. O que isso significa? O capitalismo dependente, ele é moldado e ele se modifica para assegurar a subordinação dele ao capitalismo dos países centrais. O que eu consegui extrair, sendo bem sucinto, desse estudo sobre a teoria da dependência e sobre o neoliberalismo, é que as medidas neoliberais de privatização e de desregulamentação financeira, elas servem não ao interesse dependentes, mas ao interesse dos países centrais. A dependência, nos moldes neoliberais, ela é pautada no aumento da vulnerabilidade externa e no aumento da fragilidade financeira, que dizem respeito à capacidade que um país tem de se defender de choques financeiros, ou seja, de mudanças abruptas no fluxo financeiro que vem ao país. O que a abertura comercial e financeira neoliberal fez foi que para conseguir financiamento, os países da América Latina, principalmente o Brasil, precisaram emitir títulos da dívida pública a juros muito altos e grande facilidade de repasse. Ou seja, aumentou muito o caráter especulativo da aquisição desses títulos. Junto a isso, veio a privatização das empresas, a privatização e a abertura comercial, o que quebrou as indústrias brasileiras e reprimarizou o país, a pauta de exportação do país, ou seja, o país voltou a exportar produtos de baixo valor agregado e importar produtos de alto valor agregado. Sim. Passando para a privatização da Light, no meu texto, a gente consegue ver que as privatizações elas eram uma forma de atrair o capital externo e equilibrar as contas públicas. E a privatização da Light, ela vem como
uma maneira também de se atrair capital externo e equilibrar as contas públicas, mas como uma certa, baseada em uma certa ideologia de que o setor privado conseguiria modernizar a indústria, né? Assim como foi com as outras privatizações aqui brasileiras, né? Tinha um discurso muito forte de que a privatização e a abertura comercial iria modernizar as indústrias, porque iria aumentar a competitividade. Só que a gente percebe, e com isso dá para ver na privatização da Light, não necessariamente as privatizações conseguem modernizar a indústria ou melhorar o serviço delas. Tem um estudo muito bom que eu coloquei, que é do Philard. Ele estuda a capacidade, os indicadores técnicos da Light a partir da privatização até 2009. E ele consegue concluir que a privatização não melhorou os indicadores técnicos e que a empresa, na verdade, tomou muitas opções que melhorariam a situação dela, mas que seriam prejudiciais aos consumidores. Além disso, além de prejudicar a indústria nacional por conta da abertura comercial muito abrupta e por conta da política monetária, política cambial, as privatizações não resolveram o problema da dívida externa, porque elas representaram um valor muito pequeno comparado ao valor da dívida o valor da dívida externa brasileira. Bom, eu acho que é isso. Eu coloquei no meu texto alguns gráficos. Eu não coloquei aqui na minha apresentação, mas no texto tem algumas tabelas que ilustram a importação de produtos de grande intensidade tecnológica, que aumentou conforme o neoliberalismo foi sendo implantado aqui no Brasil. E, bom, É isso? eu acho que é isso. Beleza, então, Daniel, obrigado pelos 10 minutos. Eu não cronometrei. Como você estava nervoso, eu preferi não te cortar. Vamos lá, Pedro? Valeu. Nosso ilustre candidato, que é um... Candidato não, examinador, que é um cliente da Light. Não sou cliente da Light, não, porque a Light é do Rio e Niterói não é Light, ainda bem. Niterói não é Light? Ainda bem. Então você é só passivamente cliente dela quando você está lá na UERJ. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Hermes e Daniel, pelo convite. Né? Parabéns, Daniel, por concluir a graduação em Relações Internacionais. Fez um ótimo trabalho de conclusão de curso. Né? Obrigado. Um trabalho interdisciplinar, você fez claramente o uso do instrumental multidisciplinar que a graduação em Relações Internacionais te oferece, em especial no campo de economia política internacional. Né? E é um tema muito pertinente, não só porque você trata de questões que estão aí na fronteira do debate acadêmico, como financiarização, por exemplo. Né? Esse ano mesmo está sendo publicado um Handbook of Financialization. Né? É um conceito em disputa. Né? Muita gente está tentando entender o que é financiarização. Claro que já era uma questão debatida em Marx, em Hilferding, mas que, a partir da década de 80 até os dias atuais, vem aí se aprofundando de uma forma que promove uma reestruturação de várias dimensões de nossa vida. Né? E o próprio conceito de neoliberalismo não é um conceito consensual nas ciências sociais. Né? Você faz uma opção de fazer uma análise marxista, né, no seu TCC, e é uma opção muito pertinente para a finalidade que você se propõe. Eu vou fazer alguns comentários, né, acerca do seu trabalho, não necessariamente em ordem de importância, eu vou tentar fazer
Aliás, vou começar pelo mais importante, mas depois não necessariamente em ordem de importância. O mais importante é numerar as páginas do trabalho, viu? Você acabou esquecendo, então, quando eu me referir a alguma página, eu vou estar me referindo à página do PDF. Aproveitando que eu falei da numeração, no geral, assim, quando você puder, você faz uma adequação do trabalho à BNT, né? É uma coisa que você vai ter que fazer com que você vai ter que lidar cedo ou tarde, se você principalmente seguir aí próximos passos na carreira acadêmica. Enfim, achei bem interessante a divisão inicial que você propõe para analisar o que é neoliberalismo. Eu sei que você está se referindo ao trabalho do Alfredo Saad Filho, que é um acadêmico proeminente, né, na questão do neoliberalismo sob uma perspectiva marxista. Entender o neoliberalismo como um sistema de acumulação dá um entendimento bem abrangente desse fenômeno. Eu gosto bastante também do trabalho do Saad. Eu cheguei a ser aluno dele por um período muito breve na da Associação Keynesiana Brasileira, da AKB, há 2 anos atrás. E lá eu conheci o trabalho dele, li também os trabalhos deles, e quando eu peguei o seu TCC, li neoliberalismo no título, já me veio à mente o trabalho do Saad, e logo na introdução você coloca, né, a definição dele para esse sistema de acumulação, né. Com relação ainda à introdução, você justifica, né, a sua opção pelo tema, e justifica de uma forma muito, muito interessante, né, com base na sua experiência pessoal. E eu diria que você deve tentar ao máximo ser impessoal, por mais que você esteja falando da sua experiência, sua visão de mundo, né? Evita usar a primeira pessoa de singular, né? Porque isso, nos trabalhos, lá fora é comum. Os autores apresentam o trabalho falando eu, primeira pessoa de singular o tempo todo. Mas no Brasil, nos trabalhos em português, isso não é... Aqui a gente tende a usar mais acredita-se que... Você pode falar que a ideologia, que o neoliberalismo, né, enquanto sistema de acumulação, vem permeando a visão de mundo da sociedade brasileira, que isso te traz inquietações, né? É uma sugestão que eu coloco para você debater com o Hermes depois. E você fecha a introdução falando que você vai fazer o estudo de caso da Light, né? Extremamente relevante você debater a privatização nos dias de hoje, sobretudo diante do que a gente está vivendo no atual governo, né? Tem uma agenda, tinha, né, pelo menos até toda essa crise da pandemia estourar, uma agenda de privatizações, né? Eu diria que hoje o caso dos Correios no Brasil é emblemático nesse sentido. E você coloca enfim, eu vou debater quando eu estiver comentando sobre o capítulo 4, né, a importância... Opa, caiu meu fone aqui. A importância de se retornar à questão da Light para ilustrar, né, esse aprofundamento da dependência da economia brasileira, né, enquanto parte aí periférica da economia, da economia mundo capitalista. Não é a categoria analítica que você usa, mas falando assim de forma mais ampla. No capítulo 2, que é quando começa o seu TCC propriamente, neoliberalismo e financiarização, você se colocou um desafio muito complicado de atingir. Queria até te dar os parabéns, porque enquanto graduando é muito complicado você construir uma narrativa sólida e coerente como você fez, né? Normalmente se faz a opção de se iniciar em Bretton Woods, baseado no que eu já li, eu posso te dizer isso, né? Você optou até por começar antes, né, na crise de 29. Uma vez que você começa na crise de 29, eu diria que seria interessante você ter ao menos mencionado o padrão ouro, um parágrafo, dizer o que é, porque uma questão que vai permear toda a sua análise até a década de 90, com a liberalização da economia brasileira, é o regime financeiro internacional. Ao fim e ao cabo, as condições, os parâmetros do regime financeiro internacional refletem, né, as disputas entre coalizões societais
que é do que você está falando, de certa forma, no seu trabalho, e são determinantes, né? Tanto para a questão da privatização, quanto para a questão de flexibilização de legislação trabalhista, reforma da Previdência, enfim, tudo que a gente está vivendo está relacionado àquele movimento que vem em Bretton Woods, de perceber o livre fluxo de capitais como ruins para a estabilidade econômica, né, dado todo o caos gerado na década de 30, Segunda Guerra Mundial, e a partir dessa percepção, a partir da experiência dos Estados Unidos com o New Deal, de implementar uma legislação voltada, né, a controlar o fluxo de capital, e da posição central que os Estados Unidos, a partir de então, teria na economia global, né, o New Deal é projetado para o restante do mundo, e se configura um regime financeiro internacional. Você não precisa chamar de regime financeiro internacional, estou dando esse nome, mas, né, sistema financeiro internacional, enfim, a forma que for mais compreensível. Ele tem uma lógica de que é necessário conter o livre fluxo, o fluxo de finanças, que os estados controlem suas contas de capital, para que haja tanto o câmbio fixo, quanto para que o comércio internacional possa se liberalizar progressivamente, sempre tendo em vista o trauma que foi a década de 30. Né? E você conta bem essa história até chegar na crise da estagflação das economias avançadas na década de 70 e o avanço do neoliberalismo, como você define, né? Conforme nos termos de um sistema de acumulação. Né? Capítulo 3. Achei que foi o melhor capítulo do seu TCC. Você demonstrou um domínio sobre teoria marxista da dependência. Né? Uma sugestão, que na verdade não se aplica só ao capítulo 3, mas ao TCC como um todo, que você coloque subdivisões. Você ajuda bastante o leitor. Né? A gente tem que escrever pensando em facilitar a vida do leitor. Né? Tá muito bem escrito o seu TCC, você redige muito bem, mas seria conveniente que você... Eu sou muito adepto de colocar uma introdução e uma conclusão em todos os capítulos do TCC ou de qualquer trabalho acadêmico que você for fazer. Mas, e você coloca, né? Você só não coloca com título, com introdução, subtítulo de introdução e conclusão. Você faz isso, você sempre introduz e conclui os seus capítulos. Eu sou muito adepto de subdividi-los mais ainda. Por exemplo, no seu capítulo 3, você claramente coloca uma parte mais teórica, falando do que é a teoria marxista da dependência, e depois você parte para uma narrativa mais histórica, né, dos impactos, dos desdobramentos do avanço do neoliberalismo para as economias emergentes. E aí você entra em questões, você entra de forma mais pormenorizada nos impactos do choque de juros, né, promovido pelos Estados Unidos no final da década de 70, começo da década de 80, nas economias latino-americanas. Né? A partir do momento em que os juros se elevam a níveis sem precedentes nos Estados Unidos, as dívidas dos países latino-americanos se tornam impagáveis. E aí o México decreta um moratório em 82, uma série de outros países, até o Brasil em 87. Né? E o poder de barganha dos órgãos multilaterais controlados pelos Estados Unidos, a FMI, o Banco Mundial, como você bem coloca no seu TCC, eles condicionam o socorro financeiro a essas economias à realização das reformas estruturais que visem adequar as economias emergentes ao contexto de globalização financeira. Daí a agenda do consenso de Washington. Né? É uma narrativa difícil, assim, você tem que contemplar vários pontos, né, na construção dessa narrativa. Você faz isso. E, enfim, eu vou fazer um comentário em relação à página 46, só para uma pequena correção mesmo de palavras mesmo, que às vezes você coloca. Deixa eu abrir aqui na 46. Por exemplo, página 46, o segundo parágrafo da página 46, você coloca assim: Quando na neoliberalização latino-americana se opta pela reprimarização das economias, eu entendi o que você quis dizer, mas, na verdade, a reprimarização das economias latino-americanas não foi uma opção desses países. Né? Então, talvez, assim, trabalhar melhor
os termos que você coloca, né? Por exemplo, no próximo parágrafo também. Além disso, para realizar a atração de capital externo, levam-se juros domésticos, o que causa um aumento da dívida interna. Não é da dívida interna, é da proporção dívida-PIB. Né? Então, fazer essas duas pequenas correções, como eu disse, esse capítulo, ele ficou, ao meu ver, foi o melhor do TCC. Foi onde você demonstrou um domínio amplo sobre esse tema essa teoria da marxista dependência, certo? E a partir daí, a partir de toda essa contextualização, você faz o seu estudo de caso, né, da privatização da Light. E quando eu me deparei com esse capítulo, eu lembrei que eu já tinha lido um artigo de um trabalho feito para o FMI, publicado em 2012, não sei se o Hermes conhece, um artigo de um pesquisador chamado Timothy Irwin, em que ele justamente critica essa estratégia de governos de orientação neoliberal de promover privatizações em empresas puramente por questões dogmáticas, de que o Estado é ineficiente, o Estado é oneroso, né, o funcionalismo público é um peso no orçamento público. E aí você, na verdade, quando você faz a privatização de uma empresa que é lucrativa, você coloca isso no seu TCC, né? A Light era lucrativa e mesmo assim foi privatizada. Por quê? Né? Você, na verdade, está gerando um lucro de curtíssimo prazo, né? Você está vendendo, o Estado está vendendo um ativo e no longo prazo você está perdendo dinheiro. É ruim do ponto de vista orçamentário. Eu lembrei desse um excelente trabalho, se chama Counting Devices and Fiscal Illusions. É uma ilusão você achar que é benéfico para o orçamento público você se desfazer de um ativo que está te dando lucro. E mais irônico ainda, mais demonstrativo desse dogmatismo injustificável, é que muitas das vezes, como você também coloca, são outros estados que estão comprando empresas brasileiras. Então, na verdade, você está dizendo que o Estado brasileiro é incompetente para gerir essas empresas, mas outros não são. Isso aconteceu sucessivamente desde a década de 90. Outros fundos soberanos, né, fundos soberanos que são estados atuando como investidores no sistema financeiro internacional. O Brasil chegou a ter um fundo soberano entre 2008 e 2016. O Temer extinguiu o fundo soberano do Brasil, que foi mal gerido, enfim, tem uma série de questões. Mas outros estados, a China em especial, atua muito dessa forma, comprando empresas de outros países que são privatizadas. É claro que países que têm políticas de Estado, como os Estados Unidos, eles se policiam e não deixam. São liberais, pero não mútil, né? Quando a China ameaça comprar uma empresa estatal americana, simplesmente não pode, ponto final. Mas é mais eficiente do ponto de vista do mercado, não interessa. Mas aqui não acontece assim, né? Aqui até fundo soberano da Arábia Saudita compra empresa brasileira. Tá certo que o Estado brasileiro continuou presente, como você também coloca, na participação acionária dessas empresas, via o BNDES-Par, né? Mas a realidade é que vem diminuindo sua presença gradativamente, né? Ao longo de todas essas décadas de avanço neoliberal, que aprofunda a dependência, como você argumenta, né? E que vem reprimarizando a economia do Brasil. Uma ferramenta interessante, eu vi que você gostou ali de apresentar tabelas, né, alguns gráficos, para demonstrar essa reprimarização da pauta exportadora brasileira. Não sei se você conhece, é o Atlas de Complexidade Econômica, né? Teria sido muito interessante você colocar... No Atlas de Complexidade Econômica, você tem acesso a retratos, gráficos, mas assim... retratos da pauta exportadora do Brasil desde a década de 60. Eu já fiz esse exercício, né, de olhar como era a pauta exportadora do Brasil antes de começar esse período de substituição de exportações, imediatamente após, ali ao final da década de 80, e no final dessa primeira década dos anos 2000, já com uma reprimarização. E é impressionante. No começo, o Brasil era uma grande fazenda,
que exportava café, principalmente. Depois, já no final dos anos 80, o Brasil exportava uma série de produtos manufaturados. Exportava, claro, muitas commodities, mas já era uma pauta exportadora muito mais dividida, uma economia, portanto, muito mais complexa, né? E, desde a década de 90 em diante, novamente, os produtos primários vêm monopolizando praticamente a parte exportadora do Brasil, principalmente soja e minério de ferro, né? E com isso, com essa desindustrialização, a economia fica menos complexa, né? Tem toda essa questão que você coloca de precarização dos empregos, enfim. Basicamente era isso que eu queria falar. Queria novamente te dar os parabéns. E é isso, deixar assim, bem... reiterar a questão das normas ABNT, né? Você colocar direitinho no título dos gráficos também, você colocar gráfico 1, gráfico 2, só para dar um capricho a mais, já que esse é o seu trabalho que vai selar a sua graduação e que as pessoas no futuro vão digitar seu nome no Google e de repente achar teu TCC, para ficar lá direitinho registrado que tá tudo em ordem. É isso, parabéns. Muito obrigado, Pedro, pela arguição, pela participação também. Não iniciei te agradecendo, mas ficamos muito felizes em você ter aceitado o convite para participar da defesa do Daniel. E foi graças àquela tua participação na nossa disciplina, né, Daniel, de Sistema Financeiro Internacional. O Daniel estava assistindo a aula naquele dia e avalizou a minha sugestão do teu nome. Que legal, que bom. Obrigado pelo convite, novamente. Sheila, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. E fique à vontade, a palavra está contigo. Oi, dá para ouvir? Tá bom o som? Tá? Bom, boa tarde a todos e todas, né? Eu gostaria de agradecer o Hermes e o Daniel pelo convite, né? Para mim, é uma grande honra, né, poder estar aqui nessa banca hoje, né? Gostaria de agradecer, né, a companhia do Pedro, né, na banca e aos demais participantes que estão assistindo. Eu queria, antes de entrar especificamente nas questões de trabalho, queria dizer para você a importância do resgate histórico, né, da teoria marxista da dependência. Parabéns, Daniel, parabéns, Hermes, né, pela escolha, porque eu acredito que o momento histórico exige, né, análises do ponto de vista na qual a gente não analisa somente a superfície das relações sociais, mas a gente tenta aprofundar e descobrir a essência, né, de como funciona, de como se movimenta, né, o capital em sua sociedade, que é o capitalismo. Bom, eu queria começar a minha análise, Daniel. E aí, assim, primeiro eu quero dizer para você, assim, tanto quanto você, né, eu também estou nervosa, porque você é uma das primeiras avaliações que eu faço, né, de banca. Eu já tinha participado, não da graduação, mas lá no Instituto Federal, né, de bancas, e eu acho que não tem a mesma, o grau de criticidade que teria que ter, né, do ponto de vista da avaliação dos trabalhos. Bom, eu quero começar, então, assim, dizendo que eu vou fazer apenas contribuições ao seu trabalho, né? O professor Pedro, acredito que já fez, né, contribuições da ordem formal, né, do aspecto formal do trabalho. Eu não vou entrar, né, até porque a gente vai discutir um pouco isso, né? Eu quero apresentar essa diferença, né, entre o conteúdo e forma, né, que eu acho que é uma das coisas que o Marx avançou bastante, né, a diferença entre conteúdo e forma. Eu vou avançar mais na questão do conteúdo do seu trabalho do que na forma especificamente a qual a academia exige para trabalhos, né, de graduação, mestrado, doutorado. Bom,
Com relação às questões metodológicas, eu queria apontar algumas coisas no sentido de trabalhos futuros seus, né? Até porque, assim, eu, na verdade, tanto nas minhas graduações e nas minhas especializações no meu mestrado, eu tive dificuldade de orientação, né, no sentido de ter marxistas que pudessem fazer tais orientações. Então, as questões metodológicas sempre tiveram sempre tive dificuldades nessas questões, e eu acho que eu vou fazer algumas contribuições nesse sentido para você pensar, fazer reflexões sobre a análise do seu objeto e sobre os objetivos ao qual você tentou trazer no seu trabalho, tá? Bom, um dos elementos, né, que eu acho que é importante a gente entender, Marx, ele não tem um sistema organizado, né, dizendo qual é o caminho, né, qual que é o método o que é o materialismo histórico dialético, como que ele vai fazer essa análise do ponto de vista do seu objeto, que no caso era o sistema do capital. Bom, o Marx, ele vai, então, construindo a sua metodologia a partir da crítica, né? Ele vai criticar, né, o idealismo hegeliano, ele vai criticar o materialismo de Feuerbach, ele vai negar, né? Na verdade, assim, como é uma metodologia dialética, ele vai afirmar e negar, né? Então, ele vai afirmar e negar o idealismo hegeliano, ele vai afirmar e negar o materialismo de Feuerbach, o estruturalismo, o historicismo. Então, assim, ele vai lendo e se apropriando desses conteúdos, afirmando e negando aquilo que ele consegue, que ele entende que aquela teoria que aquele autor apresenta, na superação do seu limite teórico do que aquela teoria defende ou não. Então, acho que é importante entender um pouco isso. Por isso, o caráter também histórico, né, do materialismo histórico dialético. Um dos elementos fundantes também, que eu acho que eu não tinha para fazer a minha análise, por exemplo, do mestrado, que eu acho fundamental, que me apropriei depois, é a concepção ontológica de Marx, né? No sentido do que, né? Tem Marx, para compreender a sociabilidade, ele vai compreender a partir do desenvolvimento histórico do ser. Então, que é o que o Lukács, né, que é um grande autor marxista, defende, que é a concepção ontológica, né, por uma ontologia do ser social. Como que isso vai se desenvolver historicamente, né? Essa concepção ontológica, ela traz uma determinação importante para a análise que Marx vai fazer do seu objeto, que é o quê? O materialismo. Então, ser social, ele é o quê? O desenvolvimento, né, histórico da matéria. E não há em Marx, por isso ele vai fazer esse diálogo com outras teorias, um subjetivismo ou um objetivismo. Porque em Marx não há uma cisão entre o subjetivismo e o objetivismo. O ser social, ele é, né, um complexo, né, do ponto de vista, quando o homem se relaciona com a natureza, ele vai, a partir da matéria, né, criar, alterar a natureza e se alterar ao mesmo tempo. Então, essa relação objetiva e subjetiva, ela está intrinsecamente ligada a Marx. Então, as críticas que se fazem que o Marx, existe um determinismo em Marx, não, existe uma determinação ontológica da matéria, e isso é possível ser comprovada no seu trabalho, né? A gente vai fazer essa análise depois. Bom, a questão da dialética, né? O Marx, ele vai dialogar com Hegel, né? Vai assumir, ele vai positivar a dialética hegeliana, mas vai negar o idealismo hegeliano, né? Porque ele está tentando dialogar também com a dialética aristotélica, porque para a lógica formal aristotélica, para a lógica formal aristotélica, não é possível que exista uma unidade de contrários, né? Porque a lógica aristotélica ela é baseada na lei da igualdade, na lei da não contradição e na lei do terceiro excluído. Então, não é possível, né, para uma análise dentro da lógica formal, por isso Marx assume essa concepção dialética hegeliana, né, não é possível a contradição, que é o que Marx vai fazer, né,
na análise do sistema do capital, que ele o quê? O que é o sistema do capital? O que é o capital, na verdade? O capital é uma unidade de contrários. Ele é e não é ao mesmo tempo, né? E isso para os economistas, enfim, filósofos, etc. e tal, que vêm de outras formações, isso não é possível, tem essa limitação teórica. Bom, um dos elementos importantes também é o que o Marx, por exemplo, o Marx, ele tem o sistema de pesquisa dele, ele tem uma diferença, ele vai estabelecer logo no prefácio do Capital, ele vai dizer assim, olha, o meu método de pesquisa, ele tem dois momentos, que o meu método de análise tem dois momentos, é o método de pesquisa e, posteriormente, o método de apresentação, né? Muitos autores se perguntam por que Marx não começa com a análise histórica da chamada acumulação primitiva no Capital e ele começa com uma análise da mercadoria, né? Qual que é a diferença? Ali o Marx está fazendo já, porque ele já há 20 e poucos anos atrás, ele vem pesquisando, né, afirmando e negando todo o pensamento, né, desde os gregos até o momento histórico em que ele vive, né, afirmando e negando, assumindo alguns e negando outros pensamentos, ou o mesmo pensador, como ele faz com Hegel, por exemplo, distinguir construir essa forma, né, de apresentação. Então, assim, o pensamento de Marx, o capítulo 1, a mercadoria, é um capítulo muito difícil. É mesmo. É um capítulo difícil, porque na mercadoria, a categoria mercadoria, né, ela é todo o processo de abstração do conhecimento histórico desenvolvido por Marx até então, né? E um elemento importante, porque em alguns momentos do seu trabalho você coloca, em vez de você colocar categoria, você coloca conceito, né? Existe uma diferença muito grande entre conceito e categoria, né? Categoria é justamente isso, é essa acumulação do pensamento, né, no seu desenvolvimento histórico construído, é a abstração dessa forma de pensamento. O conceito é uma descrição histórica. Às vezes não, né? Porque tem teóricos que são ahistóricos e, portanto, não vão fazer essa crítica do ponto de vista do desenvolvimento histórico. Tá. Então, existe essa diferença que eu acho que é importante a gente... E é por onde vai permear um pouco a minha questão da crítica, né? Porque, para compreender as categorias às quais, né, você se colocou, é importante entender um pouco essas questões metodológicas para a gente poder fazer análise do ponto de vista marxista, que se aproxima mesmo de até uma análise marxiana mesmo, né? Bom, a questão da escolha da teoria marxista da dependência, ela tem a ver um pouco com isso que eu estou falando para você, porque ela também, o que ela vai fazer? A teoria marxista da dependência, ela vai, a partir das tendências históricas, né, do desenvolvimento da relação de dependência entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou centro e periféricos, como se dá essa relação a partir das leis gerais, tendenciais, né, de funcionamento de modo de produção capitalista, e vai, a partir dessa generalidade, estudar as especificidades dessa relação de dependência. Então, assim, o que é determinante, na verdade, e importante na teoria marxista da dependência, é que ela vai se apropriar dessas leis gerais de funcionamento de modo de produção capitalistas marxianos, né, e vai propor categorias, né, específicas de uma relação diferenciada, né, porque não é a mesma relação dos países centrais e periféricos, dessa relação de como que ela se dá, e isso de forma dialética, né. Então, alguns elementos que eu acho que seriam importantes a gente, né, refletir quais são as categorias fundantes, né, tendenciais do modo de produção capitalista que determinam, né, a teoria marxista da dependência, né, ou a dependência. Quais são as leis gerais que estão intrinsecamente ligadas à categoria dependência, né? Quais são as categorias adicionais, né, da teoria marxista da dependência
que explicam, né, essa relação de dependência. Então, eu acho que um pouco nisso, eu acho que você tentou construir historicamente, né, pelos capítulos que você fez, mas eu acho que a gente precisa, a partir, né, dessa história, desse conteúdo histórico que você fez, colocou brilhante, muito, muito bom, ficou ótimo os capítulos do ponto de vista, né, da construção histórica, né, mas eu acho importante porque essa teoria, o que ela tem de mais rica do ponto de vista teórico é isso, né, como a partir das determinações gerais de funcionamento, né, do modo de produção capitalista, se apresentam as diferenças. Quais são as categorias específicas dessa relação de dependência? Você, em alguns momentos, apresenta algumas delas de forma esparsa no texto, porque você está explicando historicamente o movimento, de como foi o processo de financiarização, né? Você, no primeiro capítulo, você vai fazendo todo esse histórico. Mas espera aí que antes de entrar nisso, eu vou colocar outra coisa aqui que eu acho importante. Bom, eu tenho como referencial teórico, basicamente, o que eu tenho estudado muito ultimamente, até por conta do doutorado, né, é a questão da crise estrutural do capital. Então, a crise, e você coloca isso, né, dessa relação da crise com o processo de financiarização, né, eu achei muito interessante a forma como você construiu o texto, todos os capítulos, né, mas, para a gente compreender, eu acho importante a gente estabelecer uma diferença, né, que é o que é capital e o que é capitalismo. Porque capital, né, não é dinheiro, capital não é mercadoria, capital não enfim. Capital é uma relação social, né? E essa relação social, ela existe anteriormente ao modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista é a expressão da formação social do capital. É quando ele entra no controle, no domínio daquela sociabilidade, mas ele é anterior, né? E até pós-capitalista, né? Porque ele é uma sociedade sem, né, capital, como o Mesaros vai colocar, ele coloca o exemplo da União Soviética, por exemplo, né? Então, para a gente compreender essa unidade de contrários, que é o capital, e o seu sistema, né, como ele funciona, eu acho que o Mesaros nos dá, e aí eu acho que é importante no seu trabalho, porque você está falando a todo momento dessas categorias, né, a produção e o controle, a produção e o consumo, e a produção e a circulação. É uma tripla, né, o que o Mesaros vai colocar, fratura. Por quê? O sistema do capital, ele se constitui desse sistema, dessas fraturas, dessas 3 fraturas essenciais, que são as leis tendenciais gerais de funcionamento do capitalismo. E você, a todo momento, está trabalhando a partir da TMD com produção, consumo, distribuição, né? Como que isso se dá na relação de interdependência? Eu acho que isso era importante trazer para o seu trabalho, não agora, enfim, para um mestrado, um doutorado. Eu acho que para você avançar do ponto de vista teórico, seria muito interessante você compreender esse movimento a partir dessa constituição universal do sistema do capital. Para a gente chegar, que eu acho que é importante, o Mesaros faz, né, uma análise específica da crise estrutural do capital, né? Eu vi que você usou o Carcagnolo, né? Eu também coaduno muito com a análise do Carcagnolo sobre a teoria das crises, né? Eu acho que ele coloca elementos importantíssimos, né, do ponto de vista compreendendo a dialética, né? Que aí eu acho assim, no seu trabalho você coloca elementos importantes, mas é importante que você historicize a crise, mas que você também coloque a natureza da crise. O que é a crise do capital? Né? E aqueles textos referenciais que você apresenta, especificamente do Carcagnolo, o Carcagnolo constrói ali, ele te dá esses elementos, né? Qual que é a natureza da crise, né? Então, a partir desses elementos da natureza da crise, porque a crise, na verdade, o capital é crise, né? O Carcagnolo vai dizer que a crise do capital é o quê? Superacumulação, superprodução de
capital, não de mercadoria, e, ao mesmo tempo, crise. Ela é uma unidade de contrários. Ela é, em determinados momentos históricos, crise, em determinados momentos históricos, superprodução de capital. Né? Então, olha a importância da dialética nesses elementos que esses marxistas vão nos apresentar do ponto de vista de compreensão da natureza desses elementos que o constituem. Né? Então, você faz um resgate histórico importante das crises, mas eu acho que seria interessante se você pudesse se apropriar desses mesmos textos que você coloca no referencial bibliográfico. Eu vi que você colocou um texto da Amaral, se não me engano, que é Orientanda, do Carcanholo. O trabalho dela eu li também, muito bom, eu acho que avançou bastante, e ela cria, né, na verdade, na dissertação de mestrado, ela aponta, né, como uma nova forma, né, essa questão que você apresenta como, que é a vulnerabilidade, né, como uma forma, a quarta forma, né, eu acho que o texto dela muito bem escrito, muito bem fundamentado, eu acho que coaduno também, porque é isso, o Carcanholo, quando ele vai explicar a teoria das crises, nos textos que você referencia, né, eu li, ele vai dizer o seguinte, ele apresenta qual é a essência, né, dessas crises, e aponta que a partir desse movimento do capital, né, você vai ter, num determinado momento histórico, um capital que se apresenta, né, a partir da crise de 70, né, que é o capital fictício. Então, a diferença, como eu disse na metodologia, a diferença entre conteúdo e forma. O conteúdo capital, né, ele permanece em todos os momentos históricos, mas a forma capital, em cada momento histórico, ela vai se desenvolvendo. Historicamente, ela vai se alterando. Né? Isso vale do ponto de vista, e aí assim, é só para pensar ali, que você coloca na introdução, que eu acho que o Pedro colocou, que é a questão da categorização que o Saad faz, né? Na verdade, ali é importante a gente pensar dentro, né, da metodologia do materialismo histórico dialético, não existe uma categorização. Não existe diferença para Marx, entre uma cisão entre política e economia, né? A superestrutura e a infraestrutura, né, como alguns autores, né, às vezes estruturalistas querem colocar para separar do ponto de vista da compreensão do sistema do capital, essa cisão não existe para Marx. Ela está em relação dialética, né? Mas existe uma determinação ontológica da infraestrutura ou da forma econômica sobre os outros elementos, né? Que aí é o que você vai colocando no seu trabalho de forma geral, né? Como que é que você coloca na sua introdução as suas razões, sua justificativa, que é uma questão de consciência, por que os meus amigos pensam ou defendem, né, esse tema hegemônico, né? Marx já disse, né? Na Ideologia Alemã, é um livro que eu te indico muito a ler, Ideologia Alemã, que lá Marx vai dizer que é o quê? É a matéria que determina a consciência. Não, eu sou o contrário. Não é a consciência que vai determinar a matéria. Então, por exemplo, nesses tempos que vivemos, né, de ultraliberalismo, de uma consciência, não adianta eu fazer um curso de formação política, por exemplo. Óbvio que esse curso de formação política ele é importante, mas ele não muda a consciência do indivíduo, porque o indivíduo está sendo determinado a todo momento pela consciência social dominante. Tem elementos que se diferenciam. A consciência, o Mesaros vai apontar lá depois, eu faço alguns trabalhos, né, tenho feito alguns artigos, inclusive mandei para o Hermes, né, sobre educação, que vão dizer que existem ali uma causalidade, né, na educação, que não é educação formal, do ponto de vista da educação que a gente tem na escola, etc. e tal, mas a consciência social, né? Ela tem uma diferença com os outros elementos que se relacionam com a economia. Né? Então, eu vi que você, em alguns momentos do trabalho, você coloca a questão do Estado. Né? O Mesaros, aí eu já indico para você também, né, para além do capital, o Mesaros ele vai fazer um percurso muito importante sobre o desenvolvimento do Estado e as formas que o conteúdo Estado vai se desenvolvendo no capitalismo. Então, assim, o Estado,
né, da primeira formação dos estados nacionais é o mesmo de hoje? Não. Então, agora, o conteúdo né? Por isso é importante a gente saber qual é a diferença. Quais são os elementos da categoria Estado, por exemplo, que são essenciais, né, dentro do modo de produção capitalista. E como que esse Estado pode se comportar? Eu quero chegar nisso porque você, em alguns momentos, parece que você coloca como se o neoliberalismo fosse a própria essência do modo de produção capitalista, ou da existência, né? Na verdade, o neoliberalismo, ele é uma forma específica do conteúdo político do capital, da formação política do capital. Né? O neoliberalismo, ele vai se expressar por quê? Porque a matéria, né, nesse momento histórico, o conteúdo do capital está exigindo o quê? Políticas neoliberais para a sua sobrevivência. Né? Aqueles elementos contraditórios que eu te disse sobre que o Mesaros coloca, que é a contradição entre controle, produção, né, circulação, etc. e tal, ele vai dizer o seguinte: por que a diferença entre capital e capitalismo? O capital, ele não tem controle, né? Tem uma categoria que o Mesaros vai trabalhar que chama incontrolabilidade do capital, né? Então, a partir dessa incontrolabilidade, né, as personificações do capital, que são os capitalistas, né, não têm o controle sobre essa relação social. Tanto que, se você mesmo faz um pouco essa análise, né? Quando vai para a concorrência, ou o capitalista se comporta daquela forma, ou ele não sobrevive na concorrência. Ele é retirado do mercado. Né? Então, e ele precisa o quê? Ele precisa parte daquele capital. Qual que é a lei tendencial geral do capital, do sistema do capital? É a expansão e a acumulação infinita, em si mesmo. Então, por isso que o Mesaros vai defender, e eu acho que os teóricos marxistas de dependência também vão defender, é a superação do modo de produção, do sistema do capital, mas não só do capitalismo, mas do sistema do capital. O capital em si precisa ser eliminado. Né? Porque a gente está numa relação social onde o capital está determinando a sua produção, a sua acumulação infinita em si mesmo. E aí você também coloca no seu trabalho, achei interessantíssimo, você coloca o primeiro momento histórico lá, quando você historiciza, que você fala das guerras, né? Aquela forma, naquele momento histórico, o Mesaros vai chamar de destruição produtiva. Hoje a gente vive um momento de produção destrutiva. Né? Agora, o capital não interessa, ele tem que sobreviver. Como é que ele vai sobreviver? Se ele vai tirar a previdência, se ele vai desempregar, se ele vai usar os recursos da natureza da forma como for, né? Porque o capital não tem ética, né? Então, quando a gente fala, né, para os nossos colegas, né, aqui em Dourados, às vezes, né, tem uns companheiros, quer fazer a crítica pela moral, não vai avançar, porque não está na moral, né? O Marx não faz uma crítica moralista do capital. Os capitalistas bonzinhos, o capital é bom. Não existe isso. Né? E é um limite que a gente encontra do ponto de vista para avançar teoricamente. É uma análise que o Marx faz do sistema do capital científica. É assim que funciona. Né? Então, não adianta, muitas vezes, né, alguns governos querem, né, convencer o capitalista a ser bonzinho, coitado, que existem pessoas pobres morrendo de fome no mundo. O capital não está nem aí. A gente está vendo isso na crise agora, né? Com a pandemia. A crise é do capital, né? Muita gente quer. O capital quer dizer que a crise é do vírus, mas não é. É a crise do capital e a pandemia, ela acirra essa crise. Né? Bom, eu estou te dando elementos para você ir. Eu não estou te falando especificamente porque eu não quero corrigir o seu trabalho, não corrigir, não, eu não quero apontar no texto, etc. e tal, porque não é uma correção do ponto de vista formal, mas é para te pensar, refletir sobre a forma como tu construiu do ponto de vista metodológico para você fazer as análises que você achar interessante ou não, ou até com relação a estudos futuros, tá? Bom, tá, vamos lá.
uma das categorias fundamentais, né, para analisar, para pensar a dependência, eu acho que o Marx nos ajuda bastante, eu acho que isso está presente nos textos da Bambirra, do Teotônio, do Marini, enfim, desses vários autores que eu li, né, alguns textos deles para poder, então, assim, até fazer a exposição aqui hoje. Marx, né, em O Capital, ele demonstrou o quê? Que sobre a lei do valor, a todo momento acontece a transferência de valor. Então, a categoria fundante da relação de dependência é a categoria transferência de valor. Quais são as formas de transferência de valor que existem no processo de privatização? Né? Eu acho que a gente talvez pensar como é que essa categoria, né, que você em algum momento não coloca ela como categoria, mas você aponta, né, algumas formas, né, de transferência de valor, mas como é que no processo de privatização da Light, naquela época, foi importante para o processo de transferência de valor e até a forma. A forma lá é diferente da forma agora. A forma agora, eu acho que ela é muito mais do ponto de vista do acirramento dessa vulnerabilidade do que foi lá atrás, quando você coloca da Light. Porque agora os processos de privatização da água estão muito mais acelerados do ponto de vista, por quê? Porque esse capital fictício ele já entrou em crise em 2008. Né? Esse capital fictício, de acordo com o Carcanhou, ele surge, ele se expressa, ele se manifesta a partir da década de 70, né? E ele vai entrar na sua primeira crise ali na década de, né, final de 90, começo de 2000, e explode em 2008. Então, talvez a gente pudesse pensar como é que a gente pode fazer essa relação. Quais são as formas de transferência de valor, enquanto categoria transferência de valor, né? Como que elas se dão nessa relação de dependência e como é que, especificamente do seu trabalho, do seu estudo de caso, como é que se dá essas formas de transferência por meio dos processos de privatização. Tá. Outro elemento que eu queria colocar para você... Bom, os autores, eles apontaram 4 formas, assim, de uma maneira geral, né? Eu vou citar algumas, que é a deteriorização dos termos de intercâmbio, remessas de royalties, lucros e dividendos, serviços da dívida e apropriação de renda diferencial, né? Acredito que uma das que não precisa necessariamente ser só uma, porque é um processo dialético, de remessas, né, de valor, de transferência de valor, tenha muito a ver com o IED, né, uma forma específica de investimento externo direto, que ele está se manifestando nesse momento histórico do capital de forma expressiva, né. Mas aí, assim, uma reflexão, eu estou apontando questões para você fazer reflexão do ponto de vista de construção do conhecimento mesmo, porque é difícil, né, ler Marx, ler esses autores que a gente lê, eles são autores difíceis, exige, né, eu acho que o capital determina até a forma como a gente hoje tem que produzir, e que é uma forma que também sofre esse processo de intensificação, né, você tem que produzir uma dissertação de mestrado em 1 ano, você tem que produzir uma tese de doutorado em 3 anos, 2 anos, né? Cada vez vem se diminuindo esse tempo, né? Como se o conhecimento, né, o nosso sistema de processo, ensino-aprendizagem fosse mecânico, né? Como se fôssemos máquinas, né? Como se não precisássemos degustar, né, aquilo que a gente leu, fazer, né, os saldos ontológicos, colocar as contradições daquilo que a gente compreende ou não, né, que categorias que aprendem ou não a realidade, isso é um processo. Então, nesse sentido, eu parabenizo muito você, né, pela escolha da teoria marxista da dependência, tá de parabéns, porque é um resgate histórico necessário, urgente e necessário, como o próprio Mesaros nos coloca, né, e eu acho que a gente precisa, porque o que está em jogo, como diz o Mesaros, né, não é mais a existência ou não, né,
do capital, é a existência humana que está em jogo agora, né? Com essa produção destrutiva ao qual o capital, que não tem controle, né, está nos colocando. Bom, de maneira geral, eu vou resumir agora, já vou acabar. Desculpa, gente, eu sou um pouco prolixa, mas eu acho que era importante fazer essas colocações do ponto de vista teórico, né? Então, no primeiro capítulo, você vai discutir o neoliberalismo sob uma perspectiva marxista como período e modo de produção de existência do capitalismo contemporâneo. Então, isso é importante. Período no sentido do quê? Né? Período no sentido do desenvolvimento histórico. Né? É importante analisar esse desenvolvimento histórico. Né? Ele não é um modo de existência. Né? O neoliberalismo, ele é uma forma do conteúdo que se expressa da política do capital, no sentido da superestrutura, né? Isso tem a ver, né? Em alguns momentos lá o Saad, ele coloca, né? Ou é ideologia, ou é isso, ou é aquilo. Na verdade, dentro da totalidade concreta, né? Das relações que são mediadas a partir da dialética, né? Que se afirmam, que se negam, né? Mas que existem determinações ontológicas. Aqui, esse momento, é importante entender que o quê? O neoliberalismo ele é uma forma política do capital fictício. A expressão política do capital fictício. A forma também, né, que você coloca como processo de financiarização, é o capital fictício que se apresenta agora. Né? Então, e existe uma determinação ontológica ali. Então, não é sob, né? Na verdade, o neoliberalismo, ele se relaciona com o capital fictício, mas quem determina o neoliberalismo, quem exige que essa forma política se manifeste, é o capital fictício. Tá? Aí, no segundo capítulo, você coloca a questão da categoria da dependência, faz um resgate importantíssimo, né? Pega todos os teóricos marxistas, ficou ótima essa parte. Só fazendo o resgate aí nesse sentido, é o quê? Um texto, eu acho que seria interessante para entender, né? As primeiras formas de transferência de valor, é o capital, livro 1, óbvio, mas a chamada acumulação primitiva. Né? Nessa relação de dependência, por quê? Ali é o capítulo 24, tá? A chamada acumulação primitiva. Lá, o Marx vai dizer já as primeiras formas de transferência. Ele vai dizer da relação do processo de colonização, ele vai dizer quando surgem as dívidas, né, dos estados, como os estados são... Não surge ali, mas ele vai apontar porque surge antes, né? O papel das dívidas, né? Ele vai apontar o processo de financiarização do sistema internacional monetário, a constituição já desse sistema financeiro, de como que isso vai se dando com a relação com os bancos que financiam, né, os estados, e de como que isso vai se alterando no processo histórico. Mas ali tem elementos, eu acho, importantíssimos, né, para a gente pensar. Óbvio que as relações são outras agora, né? São diferenciadas. Até porque, por exemplo, aquele Estado lá, ele tinha uma função e ele tinha um objetivo, né? Para atender aquele capital específico, aquela forma de capital específico naquele momento histórico. Hoje já é outra, né? Tanto que você faz esse resgate histórico do ponto de vista das crises, a necessidade de um estado de bem-estar social, e depois que esse estado vai mudando. E hoje o estado, né, necessário, né, que o capital fictício ele chama, é o capital neoliberal. Tá. Outra categoria importante, você também coloca, mas aí eu acho que é importante pensar ela de como que ela se relaciona, que é uma categoria específica da teoria marxista da dependência, que é a categoria da superexploração, né? A exploração dos países centrais, ela não é igual, não é similar. Se você pegar estudos sobre jornada de trabalho, sobre, enfim, né, produtividade, de como que isso é intensificado na periferia, é necessário ser intensificado, né, para que haja essa relação, até porque o Rui Braga, ele coloca, né, sobre a questão da relação, né, da burguesia, né, que a burguesia nacional, na verdade, ela é submissa, né,
a burguesia internacional. E isso a gente vê muito presente no Brasil, né? É claro para nós, né? Então, aquela crença, né, ingênua que precisamos fazer uma parceria com a burguesia nacional, né? Precisamos avançar o capitalismo, etc. e tal, cai por terra, né? Porque, na verdade, não é o Estado que vai determinar, né? O Estado ele é determinado nessa determinação ontológica. Ele precisa atender a esses interesses, né? Um resgate interessante que eu acho que você pode fazer são as próprias orientações, né, dos mecanismos que você coloca, FMI, BER, né, Banco Mundial, OMC, enfim, né, esses relatórios que são apresentados são eles que vão orientar a política mundial, né? A gente vê muito claro, eu pesquiso educação e você vê o último relatório do Banco Mundial sobre a questão da educação, né, que foi solicitada pelo governo, na verdade não é solicitada pelo governo, né? O Banco Mundial falou, olha, é o seguinte, tem que privatizar, né, as universidades públicas, tem que, né, os professores universitários ganham muito, produzem pouco, né, e eles precisam, né, implementar políticas de intensificação do trabalho, produtividade, enfim, né? A lógica, você traz toda a lógica, né, neoliberal para dentro dos espaços públicos, né? O que é pior, né? Dentro dessa relação, transformando direitos sociais, né, do ponto de vista constitucional brasileiro, né? Serviços essenciais como saúde, educação e mercadoria, né? Como forma de expansão, né? Porque quando o capital entra em crise, qual que é a necessidade dele, né? Ele precisa ter o quê? Ou se criar, né, novos espaços, ou expandir os espaços existentes que ele necessita para sua expansão, né? E quais são os espaços agora que o capital está necessitando, né? Então, além das privatizações, é isso, é transformar direitos, né? Na verdade, assim, o teu entra muito nessa lógica, né? São serviços públicos sendo privatizados, água, luz, etc. Então. No terceiro capítulo, então, você vai especificamente sobre, né, o caso da Light, faz um estudo, apresenta, né, os resultados do estudo muito detalhadamente, eu acho que ficou muito rico, né, ficou ótimo, mas eu acho que você poderia ali fazer só uma amarração, no sentido do que, como é que esse caso da Light, né, pode ser explicado a partir das categorias transferências de valor e superexploração da força de trabalho, né? Como que ela se relaciona, esse processo de privatização, ela se relaciona com essas categorias fundantes da teoria marxista da dependência, né? Como que você pode avançar do ponto de vista... Como que são feitas essas transferências? Como que a privatização se relaciona com essas transferências, né? E como que isso... Porque, assim, o que são esses bens? São a riqueza nacional, né? Como que se constrói a riqueza nacional? Com trabalhadores trabalhando, né? Apropriação de mais-valia. Então, é a transferência de mais-valor, né? A privatização da Light nada mais é do que, óbvio, ela se constitui como um bem, né? Porque, enfim, muitos brasileiros não entendem, né? Que é a riqueza nacional construída pelos trabalhadores brasileiros, que são entregues, né? Com trabalho, né? Com mais valor, que são entregues do ponto de vista da relação econômica ao capital internacional, são transferidos ao capital internacional. Fora isso, como além do bem, né? A transferência também de fundos, né? Públicos, uma forma de transferência de fundos públicos do capital internacional, transformar o serviço público em mercadoria. E para cada vez mais ampliar esses espaços de transferência de valor. Bom, eu acho que, num sentido geral, Daniel, o seu trabalho, para um trabalho de graduação, ele é fantástico, maravilhoso, você está de parabéns. Eu acho que eu fiquei mais nervosa que você, porque é muita responsabilidade a gente ter que analisar trabalhos dessa magnitude, né? A gente
fica apreensivo, né? Fica incomodado, né? Eu me senti incomodado do ponto de vista de ser criteriosa, porque, como diz Marx, né? A gente tem que fazer sempre a crítica da crítica crítica, né? Marx foi dos autores mais autocríticos, né? Que eu já li. E eu acho que é isso. O marxista não pode ter medo da crítica, e ele tem que tomar a crítica não como uma crítica moral, mas uma crítica para que aquilo que eu estou aprendendo enquanto conhecimento, eu possa superá-lo, né? E eu acho assim, e lógico, eu tenho um monte de limitação teórica do ponto de vista marxiano ainda, eu preciso ler muito, né? Para poder avançar. Mas eu acho que o teu trabalho está maravilhoso, é fantástico a forma como você construiu a sua concepção, o seu objeto, e eu acho que é muito atual. Você pode usar esses elementos, não sei se você tem intenção de fazer mestrado, mas pode usar esses elementos pensando já na sua dissertação de mestrado e você avançar. É um trabalho muito atual, um trabalho, assim, fantástico que merece realmente toda a valoração de uma marxista. Obrigada. Obrigado, Sheila, pela aula metodológica que você deu para nós. Acho que você foi muito, muito feliz quando identificou essa questão da atualidade do tema. Pedro também falou sobre isso, né, como o contexto demanda esse tipo de discussão. O Daniel, quando apresentou a primeira proposta do projeto, e lá no TCC1, a ideia de discussão não tinha um objeto, a Light não era o foco que a gente tinha pensado, era uma discussão muito mais teórica, né, Daniel, ainda muito mais voltada para entender a questão das categorias, e aí a gente foi conversando e chegando à conclusão que enriqueceria muito mais a pesquisa que ele viria fazer se tivesse um objeto que ele pudesse estar ancorado e também trazer uma contribuição maior a partir desse objeto, e aí ele, entre as coisas que ele procurou, que ele investigou, ele encontrou a privatização da Light, e eu fiquei muito feliz com a escolha, eu acho que casou muito bem com a proposta teórico-metodológica que ele apresentou. Eu vou falar muito rápido, Daniel, eu já te passo a palavra, mas queria aproveitar enquanto teus pais estão assistindo, devem estar orgulhosos. Vocês têm que ter muita felicidade, muito orgulho mesmo do filho de vocês. O Daniel, eu falei isso para ele, há bastante tempo eu não orientava um trabalho que eu via o orientando com tanta vontade de entender o que ele estava pesquisando. O trabalho de conclusão de curso dele não era um pré-requisito só para concluir a graduação. Se ele enxergasse como um pré-requisito para a graduação, ele já teria feito essa defesa há mais tempo, ele tinha totais condições de ter defendido, ter feito para defender, e um dia a gente conversando, ele falou, não, eu quero fazer um trabalho bem feito, com calma, que eu consiga me dedicar a ele, e tá aí, acho que ele conseguiu isso com grande qualidade. Então, o Daniel, da minha perspectiva, foi um dos orientandos que eu tive menos trabalho, vamos dizer assim, porque ele foi muito autônomo no sentido de encontrar os autores, encontrar os caminhos, não precisei ficar cobrando prazos, ele teve essa responsabilidade também, mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, lendo, acompanhando, conversando com ele, porque eu via que não era um interesse só em se livrar do TCC, mas muito pelo contrário, ele tinha interesse em entender aquilo que ele estava estudando, escrevendo, e acho que isso se reflete no trabalho dele. Assim, para nós, eu, Pedro e Sheila, que lemos o trabalho e vimos a apresentação, apesar do nervosismo dele apresentando, assim, a qualidade do trabalho, da escrita, a fluidez, a organização de vários autores mostra que foi uma dedicação muito grande mesmo nessa monografia. E aí, gente, se ele não vai ter opção, não, a gente vai coagir ele para ele fazer esses processos seletivos de mestrado, isso aí já está... O do IESP foi lançado hoje, por sinal, viu? Aí, Daniel.
Enfim, não houve, Daniel, perguntas de maneira mais específica, né, que eu me recorde nas falas do Pedro e da Sheila. Foram comentários sobre forma, sobre conteúdo, categorias, como você organizou e distribuiu as ideias. Se você quiser fazer algum comentário, além do agradecimento a eles, fique à vontade, mas tentando ser breve também, porque a gente estendeu bastante, o que é ótimo, afinal, são poucos os momentos que a gente tem para conversar intelectualmente sobre esses assuntos, mas eu sei que fica todo mundo bastante cansado com essas reuniões virtuais, então pode fazer seus comentários, agradecimentos, e depois aí eu vou pedir para vocês deixarem a gente conversar um pouquinho antes de voltarem, tá ok? E agora sim, agora sim. Acho que agora dá para ouvir. Bom, assim como você falou, professor, eles não, o pessoal da banca, a Sheila e o Pedro, não tiveram perguntas, né, assim, específicas sobre o trabalho. Eu gostei muito, queria agradecer muito os apontamentos que vocês deram, as orientações que vocês deram, tanto na parte metodológica quanto na parte de conteúdo mesmo. São muito pertinentes, realmente. Queria agradecer bastante. E, bom, é isso. Vou fazer as correções, com certeza, que hão de ser feitas. E pode me esperar num processo seletivo de mestrado, sim, que eu vou fazer. Beleza, maravilha, Daniel. Então, daqui a pouquinho eu mando um WhatsApp aí para você voltar na chamada, e você manda pro teu pai, pra tua mãe, pra Kívia, para quem mais quiser voltar com a gente. Tá bom, tá bom. Eu vou Tá bom. excluir vocês por enquanto. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Bom, ficamos nós. Pode abrir aí o microfone, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer os dois pela leitura atenta, pelos comentários. O Daniel, de fato, se dedicou bastante a esse trabalho, está há bastante tempo lendo sobre isso e investigando mesmo. Ele queria até trazer algumas outras coisas para dentro do trabalho, em algum momento eu que dei uma segurada para ele não perder muito o foco. Ele queria enveredar mais por essa questão da reprimarização da pauta exportadora, desindustrialização. Eu falei, não, calma, porque senão você não dá conta de focar no que você se propôs, que é essa discussão mais do ponto de vista da financiarização. Mas acho que ele tem talento para desenvolver isso em outros espaços. Você falou uma coisa muito legal, Sheila, sobre a questão do tempo da produção das dissertações e teses, e aí eu me lembro quando eu fui para a graduação em Marília, enfim, tive vários professores que ficaram nos seus mestrados, doutorados, 5, 10 anos para fazer a dissertação e a tese. E não assim, porque não eram bons pesquisadores. O Corsi, não sei se você conhece ele, o Francisco Corsi, que é um economista bem, assim, bem respeitado nessa área de formação econômica do Brasil. Então, puta professor, a tese dele ele demorou 10 anos para defender. Porque é o tempo de maturidade. Mas isso tem a ver, Hermes, também com o atual momento que a gente está vivendo, né? Porque o próprio Daniel coloca no trabalho, né? É o princípio Carcanholo, que é o quê? Você aumenta o tempo de giro, né, do capital, e isso vai implicar numa intensidade ou na intensificação do trabalho, né? Então você precisa produzir mais em menos tempo. Sim. Isso é para todas as dimensões da vida humana, né? Sim, inclusive intelectual. E aí a gente sofre porque, na verdade, trabalhos feitos na área de ciências humanas, sociais, eles são muito mais complexos do ponto de vista
do que fazer experiências em laboratório. Os nossos laboratórios são mais complexos. Como a ciência é feita hoje em dia, né? A gente precisa de um tempo de maturação teórica para poder fazer as análises, e é diferente, né? Enfim, eu acredito que a gente ainda, né, resiste a não ser uma produção enquanto mercadoria, né? Uma forma de pensamento mercadoria, mas o objetivo do capital para a ciência, né? Por isso que as ciências humanas são tão atacadas nas ciências sociais, porque elas não são necessárias, né, do ponto de vista para o capital, né? Porque o objetivo do capital é investir em ciência que produza mercadoria, né? Para justamente, né, fazer parte dessa reprodução ampliada de si mesmo, né? Enfim, eu te mandei o artigo lá e você Não, mas eu não li ele inteiro, eu li uma parte dele, mas eu tenho até algumas sugestões para te fazer, não necessariamente para o artigo, mas acho que para você continuar pensando nesse tema. Mas aí depois a gente conversa especificamente disso. Mas acho que é muito nessa direção mesmo. Até porque aqui no Brasil, isso que você está dizendo talvez se enquadre melhor no Brasil, mas, por exemplo, quando a gente olha nos Estados Unidos, essas grandes empresas, elas olham para o pessoal das ciências humanas com um olhar que não se olha aqui no Brasil, mas porque eles querem a incorporação de, por exemplo, sociólogos e antropólogos. Eles querem isso para incorporar o olhar do sociólogo e do antropólogo, como desenvolver produtos para serem vendidos, circularem com mais facilidade, ou com mais, como eu posso dizer, adaptabilidade ao consumidor. Então, acho que até mesmo as ciências humanas, em pouco tempo, elas não vão conseguir resistir a isso mais, porque à medida que você vai tendo máquinas produzindo... Acho que a internet dele deu uma caída. A quererem consumir esses produtos, né? Como induzir as máquinas a isso. Enfim, acho que vai ser uma coisa difícil. É um momento histórico difícil. Bom, vocês, é a primeira banca de vocês com a gente, né? Então, não tem nota, o que facilita muito a nossa vida. São só os conceitos de aprovado e reprovado. Então, é a minha primeira banca fora da UFSC. Então isso ajuda bastante a gente. Você fez com a Patrícia lá? Eu participei de... Teve uma que não foi com a Patrícia, que o Daniel... Não, foram todas com a Patrícia, mas com outros professores. O Maurício fez umas 2 com ela também. E, enfim, então só o conceito aprovado. Eu pedi a Patrícia, me dá uma desculpa para ir para Florianópolis. Ela me colocava em várias bancas. Se eu pudesse ir a Dourados conhecer também, teria sido ótimo. Mas eu acho que agora, com essa coisa do trabalho remoto, professor, essas coisas vão ficar cada vez menos possíveis. Né? Agora bancas... agora já normalizou, né? Normalizou isso, Até pouco tempo era assim, um membro e tal, agora você não vai conseguir nem justificar muito. Não, inclusive, né, principalmente, especificamente, financeiramente. Financeiramente, né? O Congresso também é uma coisa que vai ficar bem... Vai ter que se reconfigurar completamente o formato depois. O que é bem triste. E que é uma contradição também, né? Enfim, como o ser em si, capital, é cheio de contradições, essa questão dos eventos, ele também ele produz, possibilita a produção de renda, né? Então, enfim, isso também gera emprego, enfim, né? Todas as contradições possíveis, mas essa questão de implementação de eventos especificamente só por via online e esquecer, enfim, essa potência, né? Aqui em Dourados mesmo, os proprietários, né, das empresas de eventos fizeram uma manifestação esses dias para que eles pudessem voltar ativa, porque eles estão... Sim. Então, gente, aí... bom, acho que a questão é aprovado, sem maiores observações, comentários. Não sei se... Hermes, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu acho ele.
esse menino vale ouro, tem que investir nele, viu? Porque ele conseguiu construir um trabalho muito rico, né? Eu fiz algumas apontamentos, mas do ponto de vista da maturidade teórica que eu com anos tive que, né? Claro. Acumulado, né? Ele não ia ter, óbvio, agora, mas ele tem uma escrita muito boa, ele escreve muito bem e consegue fazer esse movimento histórico, né? E eu acho que alguns alunos têm dificuldade de fazer isso, e eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem. E eu acho que é isso, é investir naquilo que você gosta de estudar, né? Eu acho que te dá uma motivação, e eu acho que isso, a teoria marxista da dependência está muito pra gente, né? Eu adorei ler um pouco sobre ela, e especificamente eu tinha mais leituras, né, das leis gerais de funcionamento. O único autor que eu tinha lido, né, que faz essa relação centro-periferia é o Chesnais, né, e trata, né, especificamente já do capital fictício. Ele não coloca como capital fictício, mas ele já trata nesse momento histórico pós-crise. Então, é uma teoria riquíssima, eu acho que é isso aí. O pessoal da Federal lá de Santa Catarina, né, o pessoal do IELA lá, eles têm, né, muitas pessoas extremamente competentes que estão, né, jovens, né, muito jovens, né, já discutindo num nível elevadíssimo, né, a teoria marxista da dependência. Eu acho que o Brasil precisa avançar, acho que é isso. O que eu ia dizer também... desculpa, Sheila, te cortei. Assim, baseado na pouca experiência que eu tenho com TCCs, acho que eu no máximo 10 bancos, eu não lembro, mas não foram muitas. Esse TCC foi um dos melhores. Como você disse, está muito bem redigido, né? O esforço realmente dá para ver que ele... ter essa compreensão que ele tem dos fenômenos que ele está tratando não é fácil no final de uma graduação em relações internacionais. Sim. Não é fácil. Eu não sei se eu tinha. Meu TCC não teve nada a ver com EPI, não teve nada. Deu para ver que ele realmente é bem interessado, né, no que ele se propôs a fazer. Ele criou um arquivo no Google Docs e compartilhou comigo desde o início do trabalho dele. Então eu fui acompanhando, não é aquela coisa que de repente eu via. E conforme ele ia atualizando, ele ia me avisando, dá uma olhada lá. Então eu vi que ele foi crescendo mesmo, absorvendo. Foi muito bacana. Então beleza, gente, eu vou chamar ele, e aí vou só fazer a leitura lá da ata, que daí a gente libera os pais dele também. Tadinho, tava tão nervoso. Falar para ele voltar aqui. Mas tem sido cada vez mais raro, assim, esses trabalhos que... E é gratificante, não é? Eu acho, assim, nossa. É porque nosso contexto histórico também, os alunos, os sujeitos não têm culpa desse processo, né? Mas há um processo muito forte, né? De instrumentalização. Uma fragilidade intelectual, né? De leitura, de conseguir abstrair, processo de abstração, enfim. Quando a gente pega um aluno assim, eu acho que dá gosto, né? De ver o resultado, enfim, acho que é isso. Já que ele é uma pessoa interessada que talvez vai participar de processos seletivos, ele podia aproveitar o calor do momento para transformar num artigo já, né? Sim. Pessoal voltando. Eu fiz isso de transformar meu TCC num artigo quando eu estava no mestrado já, assim, no segundo ano do mestrado. Eu pensei, eu devia ter feito antes. Porque você vai crescendo, né? E com esse produtivismo agora, se você não produz, né? Infelizmente é isso. Inclusive a questão do tempo, né? Se o sistema CAPES até pouco tempo atrás, se a pessoa pedisse prorrogação, a nota do programa é rebaixada. A nota é rebaixada, o financiamento cai. Então, é todo um sistema que te constrange a produzir rápido, né? Em detrimento da qualidade. Mas também tem essa questão do produtivismo, das cobranças institucionais e tal, mas acho que para comunicar mesmo o resultado do que ele fez, né? De como ele articulou
a metodologia, a teoria e o objeto. Acho que merece, sim, principalmente pelo que vocês colocaram, como que volta à tona sem muita criticidade, essa necessidade de... Aí talvez eu acho que ele teria que explorar um pouco mais o pós-privatização da Light, né, assim, para mostrar, olha, tudo aquilo que foi prometido não se converte nem em termos de qualidade, muito menos em termos de abatimento da dívida, que era o grande discurso da época, e é o que volta agora, né? Acho que é o momento que é a cabe para diferença isso. que eu coloquei, né? A diferença entre aparência e essência, né? Isso. Aparentemente ela aparece para resolver um problema econômico, né, na periferia, mas na verdade ela tem em essência como função transferência de valor, né, do capital, né, a mais-valia produzida no país periférico para as economias centrais. E se não fosse rentável ou viável, como o Pedro falou, as estatais e as grandes transnacionais não estariam investindo nelas, né? Sim. Cadê ele? Ele mandou todo mundo estados. voltar, mas ele não voltou. Ele falou que não tá conseguindo. Oi, Mari! Saudade de você! Oi, Sheila! Eu matei a saudade aqui, ó. Escutei 1 hora, foi uma delícia. Vou mandar de novo o link aqui para ele. Ele falou que tá dando que não é possível entrar. Tá tentando agora só pelo celular. Logo, logo é você, né, Mariana, nas bancas aí que eu vou colocar no circuito. Logo, logo é a minha banca. Aí eu tô Não. com um pouco de medo também. Essa aí eu já tô contando como resolvida. Socorro. Opa! Ah, tá, agora sim. Então, tô pelo celular da Daniele aqui. Beleza. Sem problema. Beleza? Falei que ia acontecer alguma coisa, nunca passa ileso. É Ô, verdade. Daniel, eu vou fazer a leitura da ata aqui, beleza? Tá bom, professor, pode fazer. Então, em 31 de agosto de 2020, compareceu para a defesa pública online do TCC, requisito obrigatório para obtenção do título de bacharel em Relações Internacionais, Daniel Demétrio da Silva Bento, tendo como título Neoliberalismo, Financiarização e Dependência, uma análise da privatização da Light. Constituíram a banca examinadora Hermes Moreira Júnior, Pedro Lange Neto Machado e Sheila Nunes Pereira. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, o trabalho foi considerado aprovado. Então, uma salva de palmas ao Daniel. A banca também, como observação, recomenda que você, se tiver interesse, busque a publicação do seu trabalho em formato de artigo e também, se tiver interesse, que você tenha sorte aí nos processos seletivos de pós-graduação para um mestrado e futuramente, quem sabe, também um doutorado. Então, seja bem-vindo aí aos graduados. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que compareceu, a banca principalmente, mas os meus amigos e meus familiares. Eles não estão aqui agora, mas eu vou agradecer depois. Queria falar que isso foi um passo muito importante, tanto academicamente quanto como indivíduo mesmo. E vocês fizeram parte disso. É isso, queria falar que cada um de vocês é extremamente importante para mim e para o mundo. Parabéns, Daniel. Obrigado, parabéns. Mais tarde do que Beleza, mais tarde. gente, brigadão. Se vocês quiserem fazer uma foto, olhem para a câmera que eu vou dar um print aqui. Opa! Espera aí que o Pedro fechou o olho na hora. Aí, agora foi.
Sou mestre em fechar o olho na hora da foto. Impressionante. Maravilha, gente. Então, Mariana, Kívia, Daniel, valeu. Obrigadão pela presença. Parabéns, Daniel. Abraço. Obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado mesmo. Parabéns, Daniel. Aí, Sheila e Pedro, depois eu encaminho para vocês. Depois não, já eu encaminho para vocês por e-mail a declaração de participação e a ata para vocês inserirem uma assinatura digital, virtual, seja lá o que for, para a gente encaminhar. Tá bom? Beleza. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, Daniel. Falou, professor. Obrigado. Valeu, é nóis.